E aí galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui quem vos fala é o Valmir, para mais um tutorialzinho de funcionalidades do PruzSlicer. Hoje eu separei duas funcionalidades muito interessantes que nós temos no fatiador, que nos auxilia em diversos aspectos. Uma delas é a questão de fazer cortes em peças, né, principalmente em peças que são grandes, onde não cabem na questão da mesa como um todo, e existe a necessidade de a gente não mexer na escala dela, então a gente trabalhar com 100%, mas como ela não cabe na impressão, a impressora não tem o comporte para toda a impressão que a gente precisa, para a área que a gente precisa, normalmente a gente faz cortes nas peças, né? E para esses cortes, normalmente nós utilizamos algumas ferramentas, como o Mesh Mixer, como o Blender, como o Fusion 360, mas no PruzSlicer eu vou mostrar para vocês que existe essa funcionalidade e ela é muito simples de se trabalhar. Tá? Junto com isso, eu trago a questão dos modifiers. Como o nome já disse, a questão dos modificadores é um recurso que nós conseguimos mexer em algumas coisas que é dentro de cada objeto, né? Como a questão de perímetros, que são os enfios, a questão de layers, a questão dos walls, né? A questão dos perímetros, tanto do top layer quanto do bottom layer. Então, a gente consegue fazer exatamente algumas modificações que até podem descaracterizar até a peça, tirando pedaços das laterais e tudo mais. Vou mostrar para vocês nesse tutorial de uma forma muito simples e muito prática. E junto com isso, eu vou mostrar como que a gente pode, de alguma forma, fazer encaixes em peças. Então, eu vou praticamente criar um objetinho muito rápido aqui no próprio PruzSlicer. A gente vai fatiar esse objeto, né? Não fatiamento na questão de gerar o G-Code, mas a gente vai cortar essa peça, né? E junto com ela a gente vai fazer uma espécie de um encaixe que seria utilizado futuramente, posterior a uma impressão, né? Para que a gente consiga realmente encaixar a peça e depois colar e tudo mais. Eu vou mostrar que realmente é bem bacana esse tutorial. E junto com isso, eu vou mostrar uma outra ferramenta chamada Tinkercad, de uma forma muito rápida, como a gente faz para importar alguns objetos criados dentro do Tinkercad, dentro aqui do PruzSlicer, para que ele consiga fazer tanto a questão de juntar elementos dentro do próprio objeto, né? Então seriam add parts, né? Desses objetos juntando, né? Fazendo merge de cada um deles, assim como a gente trabalhar esses objetos adicionados como modificadores. Tá? Então vamos lá, vamos começar a brincadeira de uma forma muito rápida. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, neste caso, só para deixar um pouco mais claro, é independente da versão, tá? Aqui nós estamos utilizando a última versão, aqui ainda é a beta, né? A 2.3.0 beta 2, né? Ela saiu faz mais ou menos uns 7 dias. Nós continuamos testando, ajudando a comunidade na questão de bugs, mas aqui você consegue fazer esse mesmo tutorial, esse passo a passo, utilizando a versão 2.2.0, por exemplo, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer. Primeiro, vamos criar um shape, vamos criar um box, tá? Neste box, eu vou selecionar aqui para a gente trabalhar com ele por 40, por 40, por 30. Legal, nós temos aqui já o nosso objetinho criado de uma forma muito simples, tá? E agora, vamos trabalhar a questão do corte, tá? Então, clicando sobre o objeto, vocês vão ver que agora ele liberou a parte lateral esquerda para a gente. Nós temos este objetinho aqui chamado Cut. Quando nós clicamos sobre ele, ele automaticamente já pega e já marca o meio da peça, né? Este objeto, como nós temos aqui 30 milímetros de altura, ele automaticamente colocou 15 para a gente, tá? Vamos entender um pouquinho como que funciona a parte de baixo. Nós temos aqui a questão do Keep Upper Part, então se eu quero manter a parte de cima, se eu quero manter a parte de baixo e se eu quero rotacionar a parte inferior com a posterior pós-corte, tá? Neste caso não vai fazer muita diferença, porque nós estamos utilizando um quadrado, então não vai fazer diferença, mas eu quero manter tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Uma coisa interessante é que se eu utilizar o próprio recurso de drag and drop aqui para subir e descer, vocês conseguem ver que a especificação do Z, do cut, vai alterando. Então, tanto por aqui quanto pelo próprio elemento, a gente consegue mexer na onde ele vai fazer o corte. Determinado a posição, eu vou colocar aqui na metade para ficar um pouco mais fácil, eu vou fazer um performance cut. Com isso, nós já temos os objetos cortados aqui na tela. Nós podemos
clicar com o botão direito aqui, fazer um export de cada um desses STLs, tanto o primeiro quanto o segundo. Então, normalmente, quando nós precisamos fazer esse tipo de coisa, nós jogamos a peça inteira para o Mesh Mixer, por exemplo, vamos na questão de análise, em cut, faz todo o procedimento. Não vou explicar aqui porque não é o foco desse tutorial, mas seria basicamente a mesma coisa, só que com uns passos a mais. E aqui a gente utilizou o próprio fatiador ao nosso favor, né, utilizando a ferramenta de cut, para já criar esses dois elementos. Tá? Se a gente criar um elemento um pouco maior e tudo mais, normalmente o objeto ele iria ficar fora da nossa área de planter, tá? Normalmente quando acontece isso, nós podemos utilizar essa ferramentinha de arrange, que automaticamente ele traz os elementos para o meio da nossa página, do nosso workplane. Super bacana, super simples. Outra coisa legal, vou dar uns Ctrl Z só para a gente voltar no elemento principal que a gente estava com ele grande. Só para vocês verem uma outra coisa que é bacana também, voltando, aí, legal. Se por alguma razão eu gostaria de fazer um corte na horizontal, não tem problema, nós fazemos uma modificação de elemento aqui, nós colocamos o elemento já na posição que nós queremos aqui fazer o corte, solicitamos novamente a ferramenta de cut e aplicamos novamente o corte. Então, nós temos aqui dois triângulos, vamos dizer que nós temos até um Bhaskara da vida aqui, né? Um pouquinho de triângulos aqui. Olha que legal, super, super legal, né? Então, essa é uma outra forma de fazer a questão de rotacionar e tudo mais. Então, a ferramenta ela é um pouco limitada na questão de rotacionar o objeto. Gostaria de fazer um corte aqui, um corte ali, assim como o Mesh Mixer nos proporciona, ele não faz isso, mas de uma forma muito simples aqui a gente consegue fazer esses cortes, né? E a gente consegue deixar de uma forma até simples de mexer nos elementos já cortados, tá? Então aqui é mais uma dica, né, para a gente de alguma forma seguir de uma forma rápida para trabalhar e ganhar tempo sem precisar abrir uma outra ferramenta e fazer todos esses cortes necessários, tá? Dado isso, a gente vai falar um pouquinho agora da questão de modifiers, né? Eu vou utilizar esse mesmo objeto, eu não vou fatiar ele por enquanto, porque não vou cortar, na verdade, não vou falar de fatiamento, vou falar de corte. Não vou fazer o corte nesse momento, mas eu vou utilizar agora alguns recursos de modifier, tá? Tanto com o botão de direita na questão de modifiers aqui no menu, assim como clicando com o botão de direita no Editing Modifier, ele chega nos mesmos pontos, tá? A diferença é uma questão só de auxílio, se você clicar com o botão de direita sobre o elemento ou se você estiver mexendo de alguma forma aqui na sua lateral direita, tá? Vamos utilizar para aqui para ficar um pouco mais fácil e visível. Eu vou clicar no ADD Modifier, né? Porque eu já estou com o meu objeto selecionado. Vou clicar com o botão de direita, vou aqui em ADD Modifier e vou criar um box. Primeira coisa que a gente vai fazer. Muito parecido com a questão do shape que a gente fez inicialmente, tá? Muito parecido. Neste caso, eu vou colocar este generic box aqui no meio, vou clicar nesta ferramentinha que é de escala, vou aumentar esse objeto para passar um pouquinho o próprio elemento, né? Só para a gente ter uma ideia de proporção. Vou colocar aqui no meio, vou subir um pouquinho, ou melhor, vou deixar ele um pouco mais menor, na verdade, e vou colocar ele mais para o centro, tá? Tanto na parte lateral quanto na parte superior. Legal. Aqui nós temos já um box criado e eu vou clicar com o botão direita e eu vou vir aqui no meu item chamado Infill. No Infill, eu consigo fazer modificações nos tipos de Infill para este elemento, né? Ou seja, a partir desta camada até esta camada, que são as limitantes que este box que a gente criou, vão ser aplicadas com essa nova configuração que eu estou colocando aqui. Então, se eu quisesse criar, por exemplo, eu vou colocar 30% de Infill, né? De preenchimento, de densidade. E eu vou mudar para utilizar, por exemplo, o gyroid, né? E vou mandar fatiar só para a gente ter uma ideia de como que fica, tá? Aqui não teve nenhuma diferença, mas se a gente descer um pouquinho este elemento, nós vamos ver que a partir de um determinado layer, que foi exatamente nas limitantes que a gente colocou ali daquele box, a gente consegue observar
que o enfio que a gente colocou, que foi do tipo geroid, ele modificou. E que legal é porque se a gente descer um pouco mais até aqui embaixo, a gente consegue observar que ele está naquele enfio básico, que na verdade, aonde foi determinado esse enfio? São nas configurações padrões dentro daqui da parte de Purin Settings, na questão de enfio, ele está mantendo o padrão grid. Então, o modifier, ele sobrepõe exatamente essas configurações que a gente deixou aqui inicialmente. E isso é legal porque se a gente precisar transformar algum tipo de objeto ou deixar alguma parte do objeto de uma forma um pouco mais segura, por exemplo, eu quero fazer alguma parte mais mecânica que precisa ter um pouco mais de enfio para ela ter mais aderência, para ela ter um pouco mais de densidade, o modifier vai nos ajudar a fazer isso. Então, além disso tudo, uma coisa que é super legal e é rica para nós é porque eu consigo fazer modificações em pontos específicos para que eu consiga ganhar tempo de impressão. E apenas nos pontos onde realmente eu preciso ter um enfio diferenciado é exatamente onde eu vou gastar ou vou investir mais tempo. Então, essa é a parte legal também da questão de fazer modificadores, tá? Mas vamos voltar aqui na questão de view e eu gostaria de te remover também as laterais até para dar um efeito diferente para essa peça. Como que eu faço? Botão direito novamente no mesmo elemento aqui sobre o box que a gente criou, né? Botão na direita, nós vamos aqui em Layers e Perimeters, ou Perimeters neste caso, e nós vamos fazer uma modificação tanto na questão de perímetros, eu vou deixar ele zerado, ou seja, a minha lateral ela vai ficar 100% sem preenchimento, ou seja, eu não vou criar a lateral. Vou pedir para fazer um slice novamente e tá aí. Olha que legal que ficou a nossa peça a partir desse momento. Eu tenho um elemento, eu tenho uma parte onde ela tem a parede, né, que no caso está configurado, vamos até vir aqui nas configurações, layers e perímetros, ela está configurada com 3, e aqui na parte de baixo, onde a gente colocou aquele modificador, ela está como 0. Então eu consigo ver, a partir desses dois elementos, essas duas limitantes, eu consigo entender e eu consigo fazer um efeito diferente sobre a minha peça. E se eu quisesse, por exemplo, Valmir, colocar uma densidade diferente aqui, por exemplo, eu gostaria de deixar ela até um pouco mais aberta, né, mais vistosa. Vamos fazer para diminuição para 5% de G-Hold e vou pedir novamente para fazer o slice. E olha que legal, ele fez uma forma ainda assim mais diferente de acabamento para uma peça. Então, a gente fez uma modificação sobre uma STL sem precisar utilizar algum recurso externo, como eu disse, com o Mesh Mixer, como o Fusion 360, com o Blender, e eu consegui fazer uma peça extremamente diferente aqui. Se eu aumentar um pouco mais, por exemplo, vamos colocar como 50% e vamos fazer um fatiamento novamente, vocês vão ver que ele vai ficar mais juntinho ainda, cada uma dessas partes. Então aqui a gente pode brincar, a gente pode imaginar o que a gente quiser aqui e fazer acontecer da melhor forma possível, tanto na questão de perímetros, né, de perimeters, quanto a questão de top layer, quanto a questão de bottom layer, quanto a questão de densidades, tá? Essa parte dos modifiers é muito, muito, muito bacana, tá? Agora vamos voltar para cá, para nosso view. Eu vou fazer vou apagar por enquanto este genérico, né, este objeto de modificador. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um fatiamento agora da peça, né? Então eu vou fazer um corte nela, né? Não fatiamento, perdão. Vou fazer um corte nessa peça, na metade dela, para nós termos dois elementos de box aqui na tela. Legal? Com esses dois elementos, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no Tinkercad agora, eu vou criar um elemento só para vocês entenderem como que a gente pode criar encaixes para quê? Pensando que seria aqui um objeto, um action figure, por exemplo, onde eu que de alguma forma precisasse criar
um braço, uma perna que tivesse um encaixe interessante, né? Por exemplo, fazer um encaixe aqui no meio, ou seja, em uma peça eu teria um buraco, outra eu teria exatamente o encaixe para fazer exatamente a junção das duas peças e não deixar apenas ela plana aqui para fazer uma cola, porque às vezes a cola ela pode, você está colando ali, ela pode virar um pouquinho, então ela pode ter algum problema durante o processo de colagem dessa peça. Então, quando você faz essa questão de modificadores, principalmente essa questão de encaixe, você consegue evitar um pouco isso e ao mesmo tempo dar um acabamento melhor para sua peça. Então eu vou lá agora no Tinkercad, acompanha comigo, eu vou criar um elemento super simples, super rápido e a gente vai voltar aqui para os Slicer para a gente dar continuidade nesse vídeo aqui na questão de encaixes utilizando os modifiers. Aqui estamos já dentro do Tinkercad. Para quem ainda não utilizou, eu recomendo fortemente que trabalhe e acesse e crie uma conta dentro do Tinkercad. É uma ferramenta de modelagem muito simples, sem muitas firulas, extremamente direta, principalmente quando existe uma necessidade de criar um objeto simples e rápido, ou até para fazer algumas modelagens um pouquinho mais complicadinhas. O Tinkercad é uma excelente ferramenta. Não precisa instalar nada, é uma ferramenta web, trabalha com Canvas, né, por baixo dos panos e HTML5, então ela tem uma renderização boa na questão de rapidez, então não tem muitas dificuldades para utilizar. Então eu recomendo fortemente aí que vocês utilizem esta ferramentinha, tá? Para o nosso caso, eu queria a minha necessidade é dar continuidade na questão dos modifiers, então eu vou criar uma espécie de um bloco, né? Na verdade eu vou criar um polygon aqui, de 6 lados mesmo, não vou fazer muitas modificações aqui, até porque ele já está pronto, então é basicamente isso que eu queria mesmo, um polygon de 6 ladinhos, porque eu vou utilizar este elemento lá no ProzSlicer para a gente fazer as modificações e a gente criar um encaixe exatamente com ele. Vocês vão ver como fica legal esse tipo de coisa. Agora, para a gente exportar esse objetinho, é só eu clicar em Export e clicar em STL, ele vai já baixar automaticamente para sua máquina. Legal? Vamos voltar agora lá para o ProzSlicer. Bem, voltamos aqui para o ProzSlicer, né? Depois de a gente ter feito a modelagem lá no Tinkercad, uma pecinha super simples, né? Um polygon. E eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz para adicionar esse polygon aqui como uma peça externa, né? Para a gente adicionar, para a gente utilizar ela como um modificador ou como um elemento adicional aos blocos aqui. Tá? Mas antes disso, se simplesmente a gente arrastar esse elemento que a gente criou lá deixa eu arrastar ele aqui. Se a gente arrastar esse elemento com o drag and drop mesmo aqui para o nosso ProzSlicer, a gente consegue ver que ele é um elemento normal. Então todas as peças que a gente acaba criando lá no Tinkercad são elementos como qualquer outro, né? .stl, com malha, etc. Então, só que aqui, adicionando desse jeito que eu fiz, ele basicamente não tem nenhuma adição, nem nenhuma modificação sobre as caixas que a gente tem aqui. Se eu, por alguma razão, quisesse só fatiar, a gente consegue ver que ele é um elemento a mais na tela, né? na nossa impressão em si. Bom, o que a gente vai fazer então? Eu vou apagar esse elemento e eu vou começar a fazer agora a adição dele como um modificador desses boxes que a gente acabou criando, tá? Então, basicamente, o que a gente faz? Eu vou clicar sobre o box primeiro, ali da direita, vou clicar com o botão da direita aqui em Editing, vou solicitar a pecinha chamada Modifier e vou adicionar a opção chamada Load. Vou selecionar aqui o Polygon, né? Eu já deixei aqui na pastinha para ficar mais fácil para a gente. E a partir desse momento, ele incluiu junto com o meu shape que eu tinha criado, né? Com a minha caixinha. Se vocês observarem aqui, ele criou uma unificação, né? Ele criou um conjunto para a gente chamado Shape Box, onde ele adicionou a caixa e mais o Polygon. E o legal disso é que eu consigo fazer modificações de uma forma unitária. Se eu quisesse vir aqui no Polygon e quisesse girar ele, por exemplo, tanto para cá quanto para em alguma outra diferença, né, para a esquerda e direita e tudo mais, é extremamente possível, porque eu estou mexendo de uma forma unitária sobre esse elemento, assim como se eu fizesse na caixa e tudo mais. Se eu clicar sobre o elemento base, né, sobre o conjunto, aí toda a modificação que eu fizer é refletida sobre todos eles, tá? Então, só para deixar claro a diferença entre unitário
e o box, tá? Eu vou deixar a caixinha que a gente tem aqui de lado, daqui a pouco a gente vai utilizá-la, mas só para a gente avançar um pouquinho mais. Então aqui a gente tem o Polygon criado, eu vou fazer agora as modificações sobre o Polygon para que ele reflita essas modificações sobre a caixa que a gente tem adicionada. Tá? Então eu vou clicar com o botão direito sobre ele, eu vou vir aqui em Fill, e na configuração base, que ele está pegando aqui nas configurações base, né, de enfio de 10%, eu vou zerar esse enfio, né, eu vou deixar ele sem preenchimento. E eu vou pedir para ele fatiar. Desta forma, a gente pode, logo de cara, não tem muita diferença, mas se a gente descer um pouquinho as camadas, a gente já consegue ver que existe uma diferença, né? Tem um buraquinho aqui criado. Por quê? Porque ele não tem preenchimento, então automaticamente o fatiamento, né, o ProSlicer entende que nesta região ele não vai colocar nenhum tipo de enfio, né, nenhum tipo de preenchimento. Legal. Vou voltar aqui para View, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir um pouco mais esse elemento só para deixar aqui mais ou menos na metade da peça, só para a gente ter um pouco de espessura aqui na parte de baixo, tá? Junto com isso, eu vou criar mais um modificador, que é o modificador de layers e perímetros, tá? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou zerar todos esses perímetros, né? Tanto de bottom, quanto de perímetro, quanto de top layer, tá? E vou pedir para fazer um slice. Aqui, a gente já consegue ver que ele realmente criou uma fenda, né? Criou um buraco para a gente, utilizando o Polygon, né? Então, aqui eu consigo já criar um encaixe, né? Basicamente isso. Então, olha que legal. Eu consigo fazer uma adição de uma peça externa, né? De um elemento externo, criada em qualquer ferramenta, né? Que nem nesse caso eu utilizei o Tinkercad, mas eu poderia criar dentro do próprio ProSlicer, nesse caso, uma caixinha. Poderia criar num Blender, poderia criar no Fusion 360 e adicionar esses elementos aqui como modificadores de elementos já criados, né? de objetos já adicionados. E isso é legal porque eu não precisei utilizar nenhuma outra ferramenta, como por exemplo o Mesh Mixer ou o próprio Fusion 360 ou o Blender, para realmente fazer modificações na peça. Eu só adicionei e pedi para o próprio ProSlicer fazer as modificações necessárias, né? Olha, super legal, né? Super bacana esse tipo de recurso. Então, se a gente subir até a última camada, vocês vão ver que realmente ele fecha o top layer e temos aqui exatamente a camadinha fechada, né? 100% com o elemento base. Legal, né? E olha que interessante. Aqui, se a gente deixar ela 100% do jeito que a gente tinha feito, eu consegui deixar ele tanto na questão do shape de baixo, quanto na questão de cima, né? Então eu consegui fechar os dois elementos. Legal, né? Muito legal. Em alguns casos, existe uma forma, ou melhor, em alguns casos, esta parte de baixo, às vezes não é preenchida, tá? Mesmo eu adicionando um bottom layer aqui, ou, por exemplo, se eu adicionasse um perímetro, por exemplo, aqui, e pedisse para adicionar novamente, né, de fazer exatamente o slicer, ele não necessariamente ele iria criar essa camada para a gente, tá? Ele ia ficar sem esse elemento aqui de baixo. Poxa, e como que eu faço para resolver isso aqui, né, Valmir? Bem, neste caso aqui, ele já acabou adicionando, mas em alguns casos ele realmente não faz. Como que eu sugeriria para a gente fazer? Basicamente, eu vou voltar aqui para View, vou voltar aqui no Polygon, eu vou adicionar um outro Polygon, né? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, para ele manter dentro da minha região, né? dentro do próprio shape que eu criei. Vou apagar essas configurações adicionais que eu fiz, tá? Agora eu tenho um elemento base. Eu vou mexer aqui nas configurações de autoescala, né? Eu vou deixar elas abertas. E eu vou vir aqui na minha escala Z, que é o meu tamanho, e eu vou colocar apenas 10%, tá? Para que ele fique com 2%, apenas com 10% melhor, com 2 milímetros de espessura de tamanho, tá? Eu vou vir aqui agora e vou adicionar um infio e vou falar para ele deixar em 100%. Por quê? Porque eu quero as duas camadas, né, os 2 milímetros que ele for criar, eu quero que ela fique bem densa, né? Ou seja, eu quero que ela fique com preenchimento 100%. Aqui é uma informação que o ProSlicer traz, falando que
Toda vez que você coloca 100%, não faz sentido nenhum padrão a ser adicionado, porque ele vai ficar 100% denso. Então, na verdade, aqui a gente dá OK, apenas ele só está informando que ele vai estar 100% tirando esse pattern aqui. Ou ele vai utilizar o formato rectilinear para criar as camadas aqui. Basicamente isso que ele está te falando, tá? Bem, se você observar, ele está numa camada de cima, né? E eu preciso que essa camada ficasse mais para baixo, né? Porque se eu estou nesta camada aqui de baixo, pedindo para que, no momento que ele está fazendo esse buraquinho, tá vendo? A partir do momento que ele está criando esse buraquinho, ele não adicione nenhum elemento, eu gostaria que a partir desta camada, por exemplo, a camada 5, por exemplo, mais ou menos isso, eu queria que ele adicionasse aqui e ficasse 100%, para que eu não tivesse exatamente esses buracos aqui à vista, né? Então, com isso, eu vou vir aqui no View novamente, vou clicar sobre a posição, sobre o próprio Polygon, e eu vou vir aqui no Z, e eu vou falar para ele, olha, eu quero que você adicione, quero que você desça a camada para a camada 2, tá? Adicionei, pedi para ele ficar na camada 2 e agora eu vou fazer o fatiamento. Bem, vamos ver aonde ele adicionou aquela parte que ele ficou. Olha, a partir da camada mais ou menos 8, ele conseguiu fazer exatamente o que a gente precisa. Não necessariamente é aqui que a gente quer ainda, mas vamos descer um pouquinho mais, né? Vamos colocar na posição 0 agora, ou melhor, vamos descer um pouquinho mais. Vamos colocar na camada menos 1, para ele descer mais ainda. E vou pedir para fatiar novamente. E olha que legal, chegamos ao elemento que a gente queria. Então, a partir desse momento, ele tem dois modificadores, né? Dois polygons, um polygon com um enfio 100%, com preenchimento 100%, e o outro com zero preenchimento. Só que como ele é montado layer a layer, eu consigo falar que esse primeiro ele vai fazer uma camada 100% fixa, né? 100% densa, e as paredes você segue exatamente o padrão da de cima. E olha que legal, eu consegui deixar e resolver aquele probleminha de deixar a camada de baixo aparente do enfio, né, do preenchimento do box, né? Bacana isso, né? De uma forma muito simples, você consegue resolver isso, tá? E olha que legal. Bom, agora vamos voltar para o nosso outro elemento, tá? Uma coisa interessante também, tá? Que só para a gente complementar. Se vocês olharem os modificadores e enfios aqui, na parte de baixo, ele está utilizando todas as configurações padrões que estão aqui no Peering Settings na configuração de Layer Parameters. Então, tanto a camada quanto a quantidade de perímetros e a quantidade de Solid Layers, ele está utilizando dessas configurações. E nos modifiers, se eu quisesse colocar um enfio diferente e tudo mais, o próprio modifier ele sobrescreve exatamente essas configurações. Tá? Por isso que aqui eu consegui deixar com o enfio 100% e ele manteve as outras aqui ainda da mesma forma. Legal isso, né? Bem, desta forma, eu vou fazer o seguinte. Como a gente está falando de encaixes, se eu já tenho aqui uma fenda, eu gostaria agora de já aproveitar esta caixa que já tem esse elemento criado, esse polígono criado, e fazer ele se tornar exatamente o pino, né? Então, para o nosso shape do lado, como eles são iguais e tudo mais, eu simplesmente vou apagar esse elemento e eu vou duplicar o shape que já tem as mesmas configurações. Só que agora de uma forma que ele adicione esse elemento e não modifique o elemento base, que no caso são as caixas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer naquele polígono que a gente criou de 100% em fio, para o nosso caso não precisa. Então eu vou deletar ele, vou vir aqui nas configurações do polígono que a gente tem que estão em 0, eu vou fazer uma modificação para ela ficar, como é um encaixe, eu vou deixar ela com 40%, tá? Vou voltar aqui no bottom layer, eu vou colocar como 5, vou colocar um perímetro de 3 para seguir o padrão que tem, e aqui eu vou colocar como 5 também, tá? E vou pedir para fatiá-lo novamente. E olha que legal, ele já começou a criar. E vamos ver o que ele vai fazer para cima, né? Olha que legal, ele acabou mantendo o mesmo tipo de grid, né? Que é exatamente a configuração que está aqui no meu padrão de enfio, 40% e do tipo grid. E ele vai construir aquela peça junto com o box. Só que ele acabou não construindo ainda. Por quê? Poxa, deu errado. Não.
Lembra-se que ele está como modificador e não como adicionador de elementos. Ou seja, eu estou modificando a peça, eu não estou adicionando este polígono juntamente a esta outra parte. Eu estou apenas modificando. Como que eu faço para agora, em vez de ele modificar, ele ser incluído, né, adicionado à minha impressão? Eu venho aqui no Polygon, eu clico com o botão direito e faço um Change Type. Ou seja, eu vou fazer uma mudança de tipo. Eu vou sair do tipo Modifier para o tipo Part, para seguir exatamente o que eu comentei agora há pouco com vocês. Eu vou sair de uma questão de modificadores para uma questão de adicionar um elemento ao que eu já tenho na peça. E a partir desse momento, se eu clicar no Slice, vocês vão ver que eu tenho um elemento novo adicionado ao meu elemento base, que é a caixa. Muito legal isso, né? Então eu consigo, no próprio ProSlicer, fazer modificações em elementos, tanto de mexer claro, nas configurações básicas, né, de parâmetros, de layers, de fio e tudo mais. Isso os fatiadores permitem, né? Mas adicionar elementos de uma forma muito simples assim, realmente é uma dica super legal aí para utilizar no ProSlicer, tá? Então se a gente descer um pouquinho mais, vocês vão ver que até o padrão de enfio ele manteve o mesmo, mas mantendo as mesmas configurações de 40% que eu coloquei aqui. Então se por alguma razão eu quisesse trocar esse tipo e colocar um geroid, por exemplo, vocês vão ver após o fatiamento que o tipo dele também mudou. Então se a gente chegar um pouquinho mais perto aqui, a gente consegue ver que o tipo dele agora é do tipo geroid. Legal, né? Bem, se a gente imprimisse essas duas peças, a gente possivelmente elas iriam bater uma com a outra, porque elas têm o mesmo tamanho, né? Tanto no fatiamento aqui, né? no corte, na fenda, assim como o próprio elemento aqui de encaixe, né? Duas sugestões interessantes aqui. A primeira, que eu já vou aproveitar, eu vou falar um pouquinho sobre a expansão horizontal. O que acontece? Nos fatiadores, a gente, em algumas peças de engenharia e tudo mais, que tenha uma mecânica ou uma fenda, como esse caso, por exemplo, eu queria deixar ela um pouco mais aberta, né? Eu queria deixar uma compensação por uma questão de flow, uma questão de filamento, etc, etc. Eu gostaria de deixar exatamente uma compensação sobre esse buraco. Como que eu faço isso dentro do ProSlicer? Eu venho aqui no Print Settings, né? Dentro da configuração de Advanced, tem uma outra configuração, vou até deixar, normalmente ela vem zerada, chamada XY Size Compensation, tá? Essa configuração é a mesma que vocês encontram, por exemplo, no Cura, que chama Horizontal Compensation, tá? Ou expansão horizontal nesse caso. Como que funciona? Normalmente, para a gente trabalhar ela, deixar um pouco mais dilatada aquela peça, né? Dilatada, no caso, os buracos, etc. Normalmente a gente trabalha com informações negativas. Então aqui eu vou falar para o fatiador para utilizar uma compensação no XY de 0,01 milímetros. E aqui eu posso ir brincando, 0,2, 0,3, 0,4. E aqui eu preciso ir testando para saber qual que é a melhor configuração, deixa eu só fatiar novamente, qual que é a melhor configuração que eu coloco aqui para que este encaixe fique mais suave o possível, tá? Então, esta é uma dica chamada expansão horizontal, tá? Bem, além disso, acho que uma coisa interessante seria a gente mexer um pouquinho no tamanho deste polígono, né? Para que ele faça um encaixe ainda mais preciso sobre a fenda que a gente criou aqui. Então, como que eu faço? Eu vou voltar aqui no Polygon, né? Vou desmarcar exatamente a opção, vou deixar o cadeadinho aberto e eu vou mexer tanto no X e no Y, eu vou trabalhar ele com 99%, 99%. E com isso, eu consegui diminuir um pouco mais o tamanho desse polígono, né? Para quê? Para que ele consiga fazer o encaixe perfeito e ainda melhor para adesão com relação desse box com esse box, tá? Então essas duas configurações, tanto essa quanto o Size Compensation faz com que a peça em si trabalhe, né, encaixe de uma forma mais suave, tá? Então fica mais uma dica para esse tutorialzinho. Outra coisa super bacana, eu vou até apagar agora essa outra parte porque eu vou deixar só esse elemento, até para mostrar para vocês, que chama-se Layer Variable, tá? Que é exatamente como que a gente faz para eu gastar menos filamento e ao mesmo tempo ganhar tempo em impressão, né? Então,
Neste processo, eu vou até sair um pouquinho desse cara, mas só para voltar para mostrar para vocês, a minha impressão, este box, junto com a fenda e tudo mais, eu estou utilizando 0.15 de tamanho de layer, tá? Mas, por alguma razão, eu gostaria que apenas, a partir de uma camada X aqui, ficasse com 0.15. Eu queria que as outras de baixo trabalhassem com 0.25, por exemplo, né? Então, eu poderia fazer por esta funcionalidade, né? Ou por uma outra que também é super simples, que é eu clicar com o botão na direita, High and Range Modifier. Aqui ele me traz dois parâmetros, o Start e o Stop, e o tamanho do layer. Então eu quero falar que a partir, ele até cria, né, um box, né, uma caixinha laranja, né, em volta. Eu quero que a partir do layer 0 até o layer, por exemplo, 10, eu quero que o layer high dele fique em 0.24, tá? E eu vou mandar fatiar só para a gente ver. Olha que legal. A partir da posição 0 até a posição 10 de layer, ele vai utilizar para a gente um 0.24 de tamanho de layer, né, de altura de camada. Com isso, eu consigo deixar a peça muito mais rápida, com menos filamento usado. Em alguns casos, com peças, por exemplo, como essa, que seria só um encaixe, sem muita necessidade de ter uma qualidade, uma beleza nela, que eu preciso diminuir, às vezes até a questão de ter mais detalhes, né? Diminuir a questão do tamanho de layer para gerar mais detalhes. Nesses casos de peça, até fica legal ter um pouco dessas linhas, porque gera até um pouquinho de charme, né? Mas olha que legal, a gente consegue realmente deixar e fazer a peça ficar mais rápida. Agora, se a gente voltar aqui no View e clicar no Layer Variable, olha que legal, ele marcou para a gente exatamente o ponto que ele sai, de 0.24 para 0.15. Então aqui eu já consigo ver de uma forma gráfica exatamente isso. Eu não vou estar entrando nos detalhes aqui, porque a gente consegue modificar a questão de velocidade, dar mais ênfase para a qualidade, diminuir outras coisas aqui, etc. Mas olha que legal, se eu desse um reset e falar para ele, olha, cria para mim essa peça no formato, por exemplo, adaptativo. Então, olha que legal. Ele falou que, olha, para você não faz sentido nem você usar um 0.24, você pode fazer em 0.3 mesmo e só lá em cima eu modifico para 0.15, porque daqui para baixo vamos otimizar tempo. Então se eu mandar fazer um slice, provavelmente ele caiu 10 minutos da minha impressão, além do que diminuiu, se eu não me engano aqui foram 4, eu não lembro quanto que estava aqui, de gramas. Olha que legal, então mais uma dicasinha bacana aí pro vídeo. Legal, gente? É isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele likezinho para a gente continuar fazendo um vídeo aí. Valeu!